Então, se você trouxe Bíblia, abra em Joel, no capítulo 3, no versículo 14. E eu quero compartilhar esse texto da palavra de Deus com vocês. Diz assim a palavra do Senhor: multidões no vale da decisão, pois o dia do Senhor está próximo no vale da decisão. Vamos ler juntos. Multidões no vale da decisão, pois o dia do Senhor está próximo no vale da... Amém. Que visão poderosa, que visão terrível. Eu estava lendo o livro de Joel, e quando eu cheguei no capítulo 3, nessa parte, essas palavras capturaram minha atenção. Multidões no vale da decisão. Que lugar é esse? Do que se trata essa profecia que o profeta está compartilhando conosco? Sabe, aqui nesse texto, Joel, ele está apresentando para nós uma visão que Deus deu para ele. E com as tintas das suas palavras, ele estava pintando um quadro para nós a respeito do juízo de Deus. E eu confesso que à medida que eu olhava para esse quadro, o quadro que o Joel pinta aqui para nós, alguns sentimentos surgiram no meu coração. E eu creio que Deus vai suscitar esses sentimentos no teu coração também, em nome de Jesus. Eu lembro quando eu era mais novo, eu vinha no culto de jovens, no sábado, naquela época era no ginásio, e quando terminava o culto eu saía com os meus amigos normalmente para comer pizza. E do lado da pizzaria onde a gente ia, tinha uma galeria de arte. E nessa galeria, o dono da galeria colocava assim na vitrine alguns quadros, mas eram quadros provocativos. E eu lembro que a gente terminava de comer a pizza, e aí antes de entrar no carro, eu parava assim na frente da vitrine e ficava olhando aqueles quadros, às vezes minutos, tentando entender, tentando compreender as mensagens que aqueles artistas queriam passar para nós. Sabe o que eu quero fazer contigo hoje? Eu queria te pegar pela mão e te levar para essa vitrine. Eu queria que você olhasse para o quadro que o Joel pintou aqui para nós, a respeito do juízo de Deus. E eu creio que enquanto nós olharmos para este quadro, Deus vai se revelar para nós. Você crê nisso? Por que eu creio que Deus vai se revelar? Porque as visões dadas por Deus, elas são poderosas. Quantos creem que a visão que Deus dá, ela é poderosa? A visão que Deus dá para nós, compartilha conosco, tem o poder de mudar realidades na nossa vida, de acender nosso coração, de despertar fé em nós. E eu creio que isso vai acontecer. São vários os exemplos na palavra. Moisés, ele está ali diante de uma sarça pegando fogo, e Deus dá a visão para ele de uma terra que emana leite e mel. E aí ele começa a falar para um bando de escravos: eu vi algo, Deus tem uma promessa para nós. Aquele velho com um cajado na mão muda o curso, a história de centenas de milhares de escravos. Eles encontram a liberdade por causa de uma visão compartilhada por Deus. O mesmo acontece na Macedônia, um grande despertamento espiritual, porque um dia Paulo tem uma visão. Ele está de madrugada. Quem já foi acordado por Deus de madrugada? Às vezes eu falo: Deus, eu quero dormir, mas ele acorda, gente. Paulo foi acordado, e ele teve uma visão. Um varão macedônio, um velho, que dizia para ele assim: passa a Macedônia e nos ajuda. E porque ele teve uma visão, ele vai para aquele lugar, começa a pregar o evangelho. Lídia se converte, uma vendedora de púrpura, de roupas. Aquela mulher começa uma igreja na sua casa. Depois, por causa daquela visão, uma mulher adivinha, liberta de espíritos malignos. Por causa daquela visão, o carcereiro e toda a sua casa se convertem, e o evangelho se espalha por toda aquela região. A visão que Deus nos dá é poderosa. Quantos já receberam uma visão de Deus? Não despreza a visão que Deus confiou nas suas mãos. Eu estava lendo esses dias um livro que conta a história do Loren Cunningham, fundador da Jocum.
Eu não sei se você já leu esse livro, Pode Falar, Senhor, Estou Ouvindo. Ele conta a história. Ele era um seminarista da Assembleia de Deus, na cidade de Springfield. E ele foi fazer uma viagem missionária na Bahamas, junto com um grupo. Eles tinham um quarteto que cantava. E quando eles chegaram naquele lugar, na hora que ele foi dormir, ele disse: eu entrei no quartinho, e era uma parede branca, e tinha só um quadrinho assim, pendurado na parede. Eu peguei meu travesseiro e a Bíblia para fazer devocional, mas na hora que eu comecei a orar, o Senhor abriu os meus olhos. Eu vi projetado assim na parede. Era um mapa mundi, mas era um mapa vivo. E nesse mapa, as águas do oceano, elas iam tocando os continentes, até cobri-los completamente. E eu comecei a olhar, e então essas ondas viraram ondas de jovens, que se espalhavam por todos os cantos da terra, adolescentes, meninos novos, pregando o Evangelho. Aquele homem acreditou na visão que Deus deu para ele, e fundou uma missão, chamada Jocum, Jovens com uma Missão. Hoje essa organização é a maior agência missionária do mundo, com o maior número de missionários no mundo. O Evangelho chegou aos cantões da terra. Esse homem visitou todos os países do mundo, porque ele creu numa visão que Deus deu para ele. Não despreza a visão que Deus te deu, amém? Hoje eu quero compartilhar uma visão que Deus deu para mim em relação à nossa igreja. Estava nas férias orando e perguntando: Deus, o que o Senhor tem para nós esse ano? O que o Senhor quer fazer entre nós? E quando eu estava orando, eu vi algo. Eu creio, vai acontecer entre nós. Eram multidões, eram muitas pessoas, eram centenas, descendo as águas do batismo. Era muita gente, muita gente. E aí eu comecei a falar com Deus, e o Senhor me disse assim: você precisa pregar sobre o batismo. Você precisa pregar essa mensagem poderosa sobre um novo nascimento. Jesus deu 2 ordenanças apenas: a ceia e o batismo. Por quê? São mensagens centrais do Evangelho. A mensagem do batismo é a mensagem do novo nascimento. As pessoas podem receber a graça de começar de novo, com um conselho e a direção de Deus nas suas vidas. E Deus me disse: pregue o Evangelho, fale sobre o batismo. E eu creio, centenas de pessoas vão chegar. Você crê nisso? Aleluia. Ano passado nós batizamos 1.500 pessoas. Eu estou na expectativa do que vai acontecer esse ano. E sabe, Deus confirmou essa palavra de diferentes formas. Eu estava passando aqui na frente da igreja, eu vi a placa. É uma placa, eu abraçando um rapaz que se batizou, e está escrito: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Um amigo meu que eu batizei ano passado me mandou uma mensagem, tirou foto dessa placa e mandou para mim assim: Michel, Deus fez isso na minha vida. Ele começou a contar as experiências que ele estava vivendo com Deus, porque ele nasceu de novo. Eu liguei o culto para assistir, era o culto de jovens, janeiro. Uma multidão descendo as águas do batismo. Hoje de manhã já um monte se batizou. Ei, preste atenção, olhe para mim. Os seus parentes, os seus amigos, os seus vizinhos, os seus colegas de trabalho vão descer estas águas. Você vai entrar comigo nesse batistério. Um tempo de salvação chegou para nós. Você crê nisso? Mas eu tenho um desafio. Como que a gente vai alcançar isso? Nós vamos ter 40 dias de oração aqui na igreja, uma campanha, sempre fazemos. E esse ano, a campanha vai se chamar Simplesmente Jesus. Durante 40 dias nós vamos orar, olhar para Jesus, olhar para Ele. E eu quero treinar 2.000 pessoas para aprenderem a apresentar Jesus para os outros. Durante essa campanha, nós vamos abrir vários grupos. Você vai receber um material, você vai aprender a usar esse material, e você vai convidar pessoas do teu trabalho, dos seus vizinhos, amigos, para apresentar Jesus para elas. As pessoas têm às vezes preconceito com a igreja, mas com Jesus a maioria não tem. Ele é poderoso, amém? E você vai apresentar Jesus para os seus amigos, e eles vão nascer de novo.
Eu quero treinar 2.000 pessoas. Hoje de manhã já falei disso. 500 já se inscreveram para o treinamento. No final do culto eu já vou colocar, depois vou lançar na internet. Vai acabar rápido os 2.000 lugares. Vão ser vários dias. Eu estou convidando vários pastores. O pastor Nassif está aqui. Tem vários pastores que vão me ajudar a dar esse treinamento para você. E sabe o que eu creio? Eu creio. Você vai aprender a apresentar Jesus. É muito fácil. Você vai ganhar pessoas aos montões, eu creio. 2.000 grupos, você pode imaginar o que vai acontecer? Quem vai me ajudar com essa visão? Levanta a mão, deixa eu ver se tem. Ixi, tem. Levanta as duas para eu me animar um pouquinho mais, se tem mais gente. Isso, deixa eu ver. Não, faz um favor para mim. Quem vai embarcar nessa visão, fica de pé. Deixa eu ver. Olha, uma salva de palmas. Nós já vamos, já vai completar os 2.000 hoje aqui mesmo. Amém? Você vai ganhar pessoas para Jesus. Eu creio. Pode sentar no seu lugar. Mas pastor, o que a visão do Joel tem a ver com essa visão que você compartilhou aí? Joel está falando do juízo de Deus. O que a visão do Joel tem a ver com a sua? E hoje eu quero te explicar um pouquinho. Hoje de manhã nós aprendemos duas coisas. Quando eu estava olhando para o quadro do Joel, tá? Estou olhando para o quadro desse juízo. A primeira coisa que me chamou a atenção foi a imagem do Vale da Decisão. Por quê? O Vale da Decisão é o lugar na perspectiva bíblica onde o nosso poder de escolhas acaba. Ao contrário do que o nome sugere, nesse lugar a gente não pode mais decidir. É por isso que a palavra decisão está com a letra maiúscula na maioria das Bíblias. Por quê? Porque nesse lugar o que a gente vai viver apenas é a sentença, o juízo de Deus sobre a nossa vida. E por isso hoje de manhã eu compartilhei que enquanto eu olhava para a imagem desse vale, o sentimento que veio no meu coração foi de urgência, de pressa. Nós precisamos pregar o Evangelho. E precisamos fazer como quem faz correndo. Eu gosto da imagem, né, do que leva as boas novas, porque ele trazia como correndo. Porque quando a guerra acabava, ele vinha correndo trazer a proclamação da vitória. Por isso que fala, quão formosos são os pés do que anunciam boas novas. Porque o pé era bonitinho, não tinha joanete, não tinha frineira. Não é isso. É porque ele veio rápido, correndo, proclamar a vitória. O primeiro sentimento quando eu olhava para o quadro foi urgência. Nós precisamos nos apressar, porque a janela de oportunidade vai se encerrar. Segundo sentimento que eu compartilhei de manhã, não vou pregar tudo, só vou dar aqui rapidinho uma palhinha para você. Enquanto eu estava olhando para o quadro, segunda imagem que me chamou a atenção foram das multidões. E ao contrário do que você imagina, essas multidões não estavam no apelo, elas não estavam no culto. As multidões estavam enfileiradas, descendo ao vale, para sofrerem o juízo de Deus. E quando eu olhei para essa cena, o que isso gerou no meu coração foi compaixão. Eu comecei a ver gente lá, de toda cor, toda classe social, gente que eu gosto, gente que eu amo, que está lá no meio dessa multidão. E eu comecei a sentir dor, compaixão. Quantos querem ganhar pessoas para Jesus aqui? Levante as mãos. Você precisa chorar, sentir dor por aqueles que ainda não conhecem a Deus. Essa foi a mensagem de manhã. Agora quero continuar. Terceiro sentimento que surgiu no meu coração quando eu olhava para o quadro do Joel. Terceiro sentimento, foi um sentimento confuso. Como assim, pastor? Ao mesmo tempo eu sentia temor e ao mesmo tempo eu sentia esperança. Por quê? Porque agora a terceira imagem que eu comecei a olhar foi para o juízo de Deus, o dia do Senhor, a Bíblia fala. E é muito interessante porque no livro de Joel, o dia do Senhor, ele tem uma perspectiva imediata e tem uma perspectiva futura. Por vezes ele fala do dia do Senhor e ele se refere a uma praga de gafanhotos que tinha
tomado conta da casa de Israel. E ele chama essa praga de dia do Senhor. Era uma praga tão terrível, era tanto gafanhoto, que eles entravam nas casas, eles acabaram com as plantações. E Joel vai dizer, olha, pergunte para os velhos, para os anciãos, se eles já viram algo parecido. Nunca aconteceu, isso não é normal. Ele diz assim, bêbados chorem, porque não vai ter vinho. Ele diz assim, olha, agricultores chorem, porque vai acabar o mantimento no campo. Sacerdotes chorem, porque não vai ter oferta de cereal no altar. Ele está descrevendo uma calamidade, uma praga terrível, gafanhotos. Mas ele também fala do dia do Senhor na perspectiva do juízo final. Mas o que uma coisa tem a ver com a outra? O gafanhoto e o juízo de Deus. Primeiro, presta atenção. Por vezes na nossa vida, Deus manda umas pragas de gafanhoto, umas crises, para mostrar para nós o que vai acontecer com a gente se a gente não pôr a vida em ordem com Ele. Está relacionado. E sabe, às vezes a gente não percebe, mas essas crises são tremendamente abençoadoras. Eu lembro que eu ouvi uma história de alguém que estava pintando assim o teto de uma catedral. E o camarada estava tão entretido com o que estava fazendo, estava em cima do andaime, que ele começou a andar para trás. E tinha uma pessoa lá embaixo passando, e ela olhou e começou a gritar, você vai cair, mas ele não ouvia. Então o cara pegou lama e jogou na pintura do camarada. E ele disse, ei, o que você está fazendo? Você vai cair. Sabe, por vezes, a gente está tão entretido com as coisas da vida, com o que a gente está fazendo, que a gente não percebe que a gente vai cair, que a gente não está pronto para enfrentar o juízo de Deus. E aí o Senhor manda uma nuvem de gafanhotos, para despertar nossa atenção. Sabe, eu quero louvar a Deus pela nuvem de gafanhotos. Por causa da nuvem de gafanhotos, o povo se arrependeu, se voltou para o Senhor. Quem já enfrentou uma nuvem de gafanhotos? Ela já entrou na sua casa? Talvez foi uma nuvem de gafanhotos que te trouxe aqui hoje. Talvez uma nuvem de gafanhotos que fez você começar a procurar a Deus. Eu quero louvar a Deus, quero que você aplaude o Senhor, porque um dia uma nuvem de gafanhotos entrou na casa do meu sogro e da minha sogra. Como assim, pastor? Meu sogro era gerente de bingo, perdido, coitado. Tinha dinheiro, mas estava estragado. Fumava mais que uma chaminé. E aí, um dia, voltando do trabalho para casa, um carro vem atrás do carro dele. E quando ele para na frente do portão, o camarada desce e dá 8 tiros no meu sogro. Um pega aqui, sai na boca. Minha sogra entra no carro, leva ele para o hospital. E aí, desesperada, ela vai falar com o médico. Olha, quanto custa o tratamento que dá para fazer? O médico fala, minha senhora, não é questão de dinheiro, você precisa de um milagre. A pressão do meu sogro estava 4/2. A minha sogra entra no banheiro, de pijama, com a roupa toda ensanguentada, e ela lembra que na faculdade tinha uma irmã aqui da igreja, a Selma, que falava de Jesus para ela. Ela disse, se o Jesus da Selma existe, salva o meu marido. Meu sogro ficou bom. Começou a vir aqui na igreja para pagar promessa. Aí chegou aqui, a minha mãe orava para fechar os bingos da cidade. Falou, não vou mais nessa igreja, vai acabar meu trabalho lá. Mas ele foi vindo. Descobriu que ela estava orando pelo bingo do lado, que era o concorrente. Falou, por essa oração eu faço. E aí Deus foi transformando a vida deles. Meu sogro hoje é pastor, minha sogra é missionária, trabalha nos presídios pregando o evangelho, porque uma nuvem de gafanhotos entrou na casa da minha sogra, aleluia. Olha que bênção, eu estou autorizando você a orar, se preciso for, por uma nuvem de gafanhotos entrar na casa da sua sogra. Não, estou brincando.
Mas hoje eu sou casado com a mulher mais linda do mundo, amo ela, minha esposa. Jesus transformou a vida dela, porque uma nuvenzinha de gafanhoto apareceu na casa da minha sogra, aleluia! Você está reclamando por quê, meu irmão? Existem crises que vêm para nos fazer olhar para o Senhor. Deus tem coisas maiores para a sua vida. Para de reclamar da nuvem e começa a perguntar por quê. Deus quer fazer coisas novas, Ele quer mudar o teu itinerário, Ele quer começar uma história nova na tua vida, aleluia. Mas sabe, à medida que eu olhava para o quadro do Joel, meu coração se encheu de temor. Por quê? Porque a visão é terrível, é horrível. Ele começa a descrever agora o juízo de Deus, e à medida que eu ia olhando para as imagens que ele vai propondo aqui, eu fiquei desesperado. Ele começa a descrever essa multidão no vale de Josafá, no vale da decisão. E aí ele começa a trazer imagens para nos fazer entender o juízo de Deus. A primeira imagem que ele usa é a do lagar. Você já viu o povo fazendo uva? Fazendo vinho, fazendo uva é difícil. Eles põem as uvas lá naquele negócio, que chama lagar, e aí o povo fica pisando. E eu comecei a olhar o quadro do Joel, do juízo de Deus. E nesse quadro, eu falei, meu Deus, as pessoas, as multidões sendo pisadas. Meu Deus, que negócio horrível. E aí ele continua falando. Os anjos vindo com foices. E eu fiquei montando o meu quadro aqui, tá vendo? Pessoas no lagar, os anjos com as foices. Eu falei, meu Deus. E aí ele fala que esse dia é tão terrível, que a lua, o sol, as estrelas vão ficar de luto. E aí no quadro que ele propõe, se você ler lá, as estrelas apagam. Elas ficam de luto. E aí então Deus começa a falar. E a sua voz não é doce nesse dia. A sua voz não é suave nesse dia. A voz de Deus é como o rugir de um leão. Sabe um leão quando está rugindo para atacar a sua presa? É essa imagem que Joel está escrevendo. Eu falei, meu Deus. E aí então quando Deus começa a falar, a sua voz é tão terrível, que o céu e a terra começam a tremer. E ele começa a dizer, olha, vai tremer tudo, os céus e a terra. E à medida que eu olhava para isso, o temor foi tomando conta do meu coração. Será que estamos preparados? Será que os meus estão preparados? Será que você está preparado para se encontrar com o Senhor? Deus, que visão terrível. Tem uma pregação de Jonathan Edwards que ficou famosa na história, pecadores nas mãos de um Deus irado. E ele fala do juízo de Deus. E as pessoas quando vão ouvindo, elas abraçam as colunas do templo e começam a clamar por misericórdia. Sabe por quê? A Bíblia diz que Deus é justo. E que todos nós somos pecadores. A gente feriu a santidade de Deus, feriu as suas leis. E um dia, porque Ele é justo, Ele vai ter que julgar, fazer justiça. E se nós estivermos preparados, nós vamos enfrentar o juízo terrível de Deus. Mas pastor, como é que eu sei que eu estou preparado? Como é que eu sei que esse juízo de Deus não vai chegar sobre mim e sobre os meus? Como é que eu sei? Eu sou pecador, eu sou falho. Você precisa de uma marca de sangue na sua vida. E hoje, Deus vai colocar uma marca de sangue aqui sobre pessoas. Que marca é essa? Quem lembra da história da Páscoa? Você lembra da história da Páscoa? A Bíblia fala que Deus viu o anjo da morte que visitou a terra do Egito. E o povo de Israel, aqueles que pegaram o sangue de um cordeiro e colocaram no umbral da porta. O anjo vinha e ele passava sobre as casas. É por isso que a Páscoa significa passar sobre. Deus pula a casa, Ele não toca. Sabe qual que é a mensagem do Evangelho?
A Bíblia toda fala sobre isso. Jesus é o Cordeiro de Deus que verteu o seu sangue por nós na cruz do Calvário. E todos quantos creem no sacrifício de Jesus, no sangue derramado, a marca de sangue é colocada sobre eles. O anjo da morte vai passar por cima. O juízo de Deus não vai tocar a sua vida, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Eu nunca me esqueço o dia que eu estava pregando num retiro de jovens. E uma senhora veio para mim no final do culto, falou: pastor, eu tenho uma vida terrível. Falei: o que você fez, minha filha? E ela começou a me contar: saí de casa cedo, eu não tinha como me sustentar, comecei a me prostituir. E eu venho aqui na igreja, eu vejo vocês cantando, adorando a Deus, e eu não consigo levantar as minhas mãos, eu me sinto imunda. Como é que Deus pode me amar? Como é que Deus pode ter algo comigo? Eu não consigo chamar Deus de pai. E eu lembro que naquele dia eu falei para aquela mulher: olha, a Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Se você crer no poder do sangue de Jesus, você vai ser chamada filha de Deus. E eu fiz uma oração com aquela mulher. Eu nunca me esqueço, eu cheguei no culto para pregar, era um dia de manhã, final do acampamento. Quando eu olho assim no meio da multidão, na hora dos louvores, aquela mulher, sabe como é que ela estava no culto? Ela estava com as mãos assim, adorando. E era o final de retiro, eles abriram para as pessoas darem testemunhos. Aquela mulher veio tremendo, ela pegou o microfone tremendo lá na frente, e ela disse: hoje, pela primeira vez na minha vida, eu consegui chamar Deus de Pai. Sabe o que tinha acontecido? O sangue de Jesus levou a culpa dela embora. Ei, eu não sei o que você fez, eu não sei qual é a tua história, eu sei que eu sou pecador e você também é, mas há poder no sangue de Jesus para nos livrar de todo o juízo de Deus. Aleluia! Você precisa de uma marca de sangue. E aí, quando temos essa marca, o Espírito de Deus testifica no nosso espírito que somos salvos. Uma vez uma jovem me perguntava: como é que você tem certeza da salvação, do que vai acontecer depois da morte? Não tem como ter certeza disso. Eu falei: eu tenho. Porque o Espírito de Deus que mora em mim, ele diz para mim: você é salvo. Se você veio a essa casa e você tem dúvidas, se você não sabe se está preparado, hoje eu vou orar por você, e a certeza da salvação vai chegar, porque há poder no sangue de Jesus. Quantos querem estar preparados para enfrentar o juízo de Deus? Quantos querem estar prontos? Mas sabe, à medida que eu olhava para esse quadro do Joel, eu não apenas sentia temor, mas eu sentia esperança. Porque ele fala, ao mesmo tempo que esse dia vai ser terrível para os que estão desconectados com Deus, esse dia vai ser maravilhoso, cheio de glória, cheio de prazer, para aqueles que têm comunhão com Deus. E aí ele vai descrever agora esse quadro. E aí no versículo 16 ele fala assim: para estes, o Senhor será o seu refúgio e fortaleza. E eu estava olhando o quadro, trovão caindo, terra tremendo, os astros apagando, e eu fiquei olhando, e eu fiquei vendo assim, sabe, aqueles que têm comunhão com o Pai, que foram marcados pelo sangue, a mão de Deus assim, os guardando nesse dia. O poder da morte não vai tocar você, o juízo de Deus, que coisa linda. E eu continuei olhando, e aí ele dizia assim: o Senhor habitará no meio deles. Que coisa linda. Ter comunhão com Deus é maravilhoso. A presença de Deus leva embora os nossos medos. Você crê nisso? Eu lembro o dia que eu estava voltando de viagem com a minha família, e o pneu do carro furou, e era de noite, e eu parei o carro para trocar o pneu. Eu não sou muito bom nisso, e eu já estava meio preocupado. Estava um breu, um escuro. Quando eu abri a porta, um monte de bicho
A minha mulher tem medo de borboleta, imagina. Eu pedi para ela, me ajuda aqui, eu preciso que você ilumine aqui. Pega o celular, e ela pegou um cobertor, só dava para ver os olhos dela. E ela filmando, e as crianças dentro do carro. E aí, eu abri o porta-mala, falei, Sil, me ajuda a pegar o macaco. Quando eu falei que tinha um macaco no porta-mala, a Nina e o Beni começaram a gritar, tem um macaco no porta-mala, tem um macaco no porta-mala, meu Deus do céu. E não paravam de gritar. Sabe quando eles pararam? Eu entrei no carro um pouquinho, fechei a porta e falei, papai está aqui, filho. Depois mostrei, olha, o macaco é isso aqui. Mas sabe, a presença do Pai faz o nosso medo ir embora. Porque Ele sabe das coisas, Ele sabe explicar, Ele sabe mostrar. Sabe, nesse dia do juízo, o meu Pai, o meu Senhor, Ele vai estar comigo lá. A presença dEle vai me guardar. E agora ele continua descrevendo esse lugar. Eu estou vendo o quadro, Jesus comigo, a mão dele me guardando. E aí ele diz assim, as montanhas vão gotejar vinho. E as colinas, delas vai emanar leite, mel. E vai haver água corrente, versículo 18. Vai ser um tempo de prosperidade. Ele estava descrevendo, até da montanha vai escorrer mel. O que ele está falando? Fartura, riqueza. Na presença de Deus, nesse dia do juízo, para aqueles que têm comunhão com o Pai, nada vai lhes faltar. Vai haver abundância, fartura, deleite, prazer. E aí ele fala, no Vale das Acácias, sairá uma fonte da casa do Senhor, e regará o Vale das Acácias. Que lugar é esse, Vale das Acácias? Sabe que lugar é esse? Foi o lugar onde o povo de Israel fez o acampamento, antes de atravessar o Jordão e chegar na terra prometida. Ali representou um recomeço para eles. Quando entraram, o maná caiu, parou de cair do céu, porque agora eles iam provar a promessa de Deus, a terra que emana leite e mel. O que ele está falando? Do trono de Deus vai vir um rio que vai fazer nova todas as coisas. Vai haver novos céus, novas terras. Você vai receber um corpo novo, glorificado, aleluia. Sabe aquela enxaqueca que te incomoda? Lá vai acabar esse negócio. Não tem sinusite, não tem enxaqueca, não tem encravada, não tem dor no corpo, não tem nada. Deus vai nos dar novidade de vida em todos os aspectos. Aleluia. Eu estava de férias, peguei febre, peguei gripe, 39 graus, sinusite. Em breve você não vai ter nada disso. Vai acabar essa dor. Esse aqui anda meio descadeirado, em nome de Jesus. Deus vai te visitar. Eu comecei a ver, e ele falou assim, sua culpa de sangue foi perdoada, eu perdoarei. Não vai haver mais culpa, nem acusação nenhuma, não vai ter pecado, não vai ter mais nada, aleluia, acabou. Mas pastor, como é que você sabe que isso tudo vai acontecer? Como é que você sabe que isso aí não é só poesia? Como é que você acredita nessas coisas? Parece história, conto de fadas. Sabe por que eu acredito? Porque Deus colocou o gosto do céu no meu coração. Quem já sentiu o gosto do céu aqui? Já sentiu o gosto do céu? Não? Estão querendo que eu acabe logo a mensagem aqui. Eu vou mais um pouquinho. Pode tocar, querido, está na benção. Quem já sentiu o gosto do céu? Sabe, às vezes quando a gente está na presença de Deus, está adorando ao Senhor, exaltando o nome dEle, Ele se revela a nós. E aí a gente sente prazer, alegria. Eu lembro a primeira vez que eu senti isso numa vigília. Os meus amigos passaram a noite orando. E aí de repente Deus nos visitou. E eu sentia tanta alegria, tanta alegria, tanta alegria, que eu não queria ir embora daquele lugar. Eu lembro o dia que eu fui orar, meia-noite. Desci na garagem. E quando eu estava orando, Deus me visitou. E eu comecei a sentir alegria, 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 alegria. Sabe que horas eu terminei? 5 da manhã. Gosto do céu.
Eu lembro a minha esposa, quando se converteu, ela foi fazer devocional. Ela dizia assim: eu já era alegre, Deus, já era feliz, minha família me ama. Tenho tantas coisas boas na minha vida, mas que alegria é essa que eu estou sentindo agora? E ela abriu a Bíblia e caiu em 1 Pedro, que falava de uma alegria indizível e cheia de glória, a alegria da salvação. Eu sei que o céu é uma realidade, porque Deus já colocou o sabor, o gosto do céu na minha boca, no meu coração. Talvez você não tenha isso. Hoje a alegria da salvação vai chegar para você, em nome de Jesus. Mas sabe, quando eu olhava para o quadro do Joel, mais um sentimento veio no meu coração. Um sentimento de impotência. Porque eu olhava para as multidões no vale da decisão. Por mais que eu tenha expectativa do céu, eu falava: Deus, como é que eu posso mudar a realidade dessas pessoas? O que eu posso fazer por elas? E eu comecei a me sentir tão incapaz. Vocês não têm ideia. Às vezes eu choro com a minha esposa porque eu me sinto incapaz de fazer tantas coisas. Mas aí, eu virei a página para trás, capítulo 2. E o texto dizia assim: e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu. E entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. E aí o Espírito Santo falou para mim: não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito. Antes desse dia do juízo, Ele prometeu que derramaria poder, autoridade sobre nós para pregarmos o Evangelho. Em Atos capítulo 2, Pedro, depois da experiência do Pentecostes, ele fala: essa profecia se cumpriu. E sabe o que mais me impressiona? No relato de Pentecostes, não são as línguas de fogo em cima da cabeça dos discípulos, não. Não são eles falando em outras línguas e pessoas de outras nacionalidades entendendo no seu próprio dialeto. Sabe o que mais me impressiona? Depois do derramamento de poder, quando Pedro prega o Evangelho, 3.000 pessoas são batizadas. Sabe? Quem nos dá autoridade para deixar uma impressão salvadora na vida das pessoas é o Espírito Santo de Deus. Por isso, Jesus, antes de ser assunto aos céus, Ele chama os discípulos e fala: vão, ide, se espalhem por todos os cantos da terra, batizem as pessoas, pregam o Evangelho. Mas Ele diz assim: mas antes, esperem em Jerusalém. E eles ficam esperando cerca de 10 dias, orando, clamando, jejuando, pedindo a Deus que os visite. E de repente, poder do alto é derramado sobre eles. Sabe o que eu creio que vai acontecer hoje aqui? Deus está preparando a sua igreja para uma grande colheita. E eu vou orar neste lugar. Nós vamos clamar, e o Espírito Santo vai derramar autoridade, poder para pregarmos o Evangelho. Eu estava lendo um livrinho bem pequenininho do Finney, Charles Finney, Uma Vida Cheia do Espírito. E ele fala que quando ele era incrédulo, ele participava de uma reunião de oração de uma igreja. E eles oravam todo dia, sem fé. Era quase uma reunião de murmurações. Ele disse: eu quase virei cético na reunião de oração dos crentes. Um dia um camarada falou: posso orar por você? Ele disse: você não, porque você ora e nada acontece.
Mas um dia ele tem uma experiência com Deus, e buscando ao Senhor, o poder de Deus é derramado sobre a sua vida. Ele descreve: correntes de amor corriam pelo meu corpo, quando o Espírito Santo me visitou. E aí ele fala: quando eu comecei a pregar na autoridade do Espírito, as minhas palavras eram como flechas. Às vezes eu não precisava nem dizer nada, e as pessoas se convertiam. E aí ele conta a história quando ele foi numa fábrica, e o barulho era ensurdecedor, o barulho, as mulheres trabalhando no tear. Ele entra na fábrica, e algumas mulheres começam a olhar para ele com maldade, com malícia. Não dava para pregar, não dava para falar, mas ele, cheio do Espírito Santo, começa a olhar para uma mulher, e ela começa a ficar inquieta, e de repente o fio se rompe nas suas mãos. Aquela mulher começa a chorar, se joga de joelhos, e um movimento de Deus começa a acontecer. Mulheres começam a se dobrar, sem ele falar nada, simplesmente olhando para elas. O dono da fábrica manda parar as máquinas. Deus está fazendo algo aqui. Ele prega o evangelho e diz: quase todas as pessoas que trabalhavam naquele lugar se convertem. Sabe por quê? Porque o evangelho é o poder de Deus para salvar. Hoje a autoridade de Deus vai repousar, vai cair sobre a sua vida. Se você clamar, você será cheio do Espírito Santo. Eu creio. Nesse ano você vai experimentar sinais e maravilhas de Deus. Quantos querem viver isso? Pregue o evangelho. Pregue o evangelho. Deus vai te revestir de autoridade. Sabe, eu fico pensando, quando eu era mais novo, a gente tinha uma fé meio simples, despojada. Eu lembro um amigo, eu fui visitar ele na Espanha agora, missionário lá. A gente fazia intervalo vida lá no colégio. Ele falou: você lembra o que você falou para mim, quando eu disse que eu estava pregando na minha sala de aula, e tinha um cara incrédulo, que ficava atrapalhando, tirando sarro. Eu falei: não, o que eu falei para você? Eu falei: fala para ele assim: você não vai dormir, eu vou orar por você, você vai parar de dormir, porque você está atrapalhando a obra de Deus. Eu falei isso? Falou. Eu lembrei, eu tinha lido o livro de Atos, lá no capítulo 13, quando Paulo está pregando para Sérgio, procônsul. Tinha um camarada chamado Barjonas que ficava atrapalhando. Uma hora ele perde a paciência: você vai ficar cego. E veio uma neblina, e o cara fica cego. Eu falei: mas e aí, o que aconteceu? Ele falou: cara, a minha fé foi edificada, do camarada também, porque Deus começou a incomodar, ele não conseguia dormir. Sabe, eu creio, nós vamos ver coisas novas do poder de Deus quando pregarmos o evangelho, porque o Espírito Santo vai ser derramado sobre nós. Eu não quero mais passar a minha vida sem esta graça. Eu e você vai levar as pessoas aos montões, aos pés de Jesus, porque o Espírito Santo vai derramar. Você já viu criança pregando cheia de autoridade? Você já viu Deus tomando jovens? Eu já vi. Não é o que eles falam, eles carregam algo com eles. Hoje eu quero orar por pessoas nesse lugar, e eu creio, o Espírito Santo vai ser derramado hoje aqui. Você pode olhar para o quadro do Joel, do juízo de Deus. Eu quero estar preparado para esse dia, mas eu quero levar o maior número de pessoas para o deleite do céu junto comigo. Eu sei, eu não sou o melhor pastor, eu não sou o melhor pregador, eu tenho falhas e erros, mas eu creio, o Espírito Santo pode me autorizar e te autorizar. Se ele usou Pedro, que era um iletrado, para pregar, e as pessoas, 3.000 se batizaram, hoje ele vai derramar poder nesta casa sobre pessoas. Você será cheio do Espírito Santo. Você será cheia do Espírito Santo. Você será cheio do Espírito Santo. As pessoas vão ver nos seus olhos o amor de Deus. Você vai orar por pessoas e elas serão curadas, porque Deus vai derramar a graça e o poder dele neste lugar. Jovens, velhos, moços, se moverão no Espírito.
eu vi pessoas descendo as águas, multidões. Como eu queria que você visse esse quadro e dissesse: eu quero participar desse mover de Deus. Se hoje você está dizendo: eu quero sentir o gosto do céu na minha vida e levar esse gosto para os outros. Eu quero estar cheio do Espírito Santo. Eu quero a autoridade de Deus na minha vida. Eu creio. Hoje Deus vai abrir uma janela aqui nesse lugar, e o Espírito dele vai ser derramado de maneira sobrenatural nesta casa. Se você quer, saia do seu lugar e vem aqui agora, e nós vamos chacoalhar essa cidade com o poder de Deus. Se Deus falou contigo, vem agora em nome de Jesus. Pede licença, vem logo, não demora, vem para cá, desce, eu quero orar por você. Deus vai te encher do Espírito Santo hoje. Você vai abrir um grupo, você vai começar um grupo, você vai apresentar Jesus para as pessoas. Deus vai te dar autoridade. Venha agora em nome de Jesus. Desce da galeria, vem para cá. Só se você quer receber essa oração do Senhor de graça, venha agora em nome de Jesus. Venha agora. Venha, tem mais gente, não é possível. Deus vai derramar autoridade sobre os seus filhos agora. Vem agora em nome de Jesus. Vem agora em nome de Jesus. Você que quer ganhar pessoas para Jesus e quer estar pedindo: Deus, me reveste da tua autoridade, sai do teu lugar, vem para cá agora. Eu quero orar por você em nome de Jesus. Há quanto tempo você não ganha uma pessoa para Jesus? Há quanto tempo você não vê alguém que você pregou o evangelho descendo as águas? Vem para cá agora. Deus quer te dar autoridade para fazer isso acontecer em nome de Jesus. Vem para cá. Tem mais gente que Deus está chamando. Você que é pastor, que é líder aqui, eu quero essa graça de Deus. Peça, Ele vai derramar. Tem mais gente, Deus está chamando. Deus está chamando pessoas. Pastor, eu não consigo chegar aí, já tem um monte de gente na minha fileira. Fica de pé então no teu lugar, levanta as mãos e comece a clamar. Amém? Levante as mãos para o céu assim e comece a clamar: Espírito Santo, enche a minha vida de autoridade para pregar o evangelho. Os teus sinais me acompanhem. Espírito Santo de Deus. Isso, põe a mão na cabeça, levanta as mãos, clame ao Senhor, peça: Deus, eu quero paixão por pessoas. Eu quero autoridade, Deus. Eu preciso. Abre os meus olhos. Eu quero, Deus. Eu quero. Comece a clamar, comece a pedir mais de ti, Senhor. Comece a clamar, aleluia. Pai, na autoridade do nome de Jesus, eu creio, Pai, que o Senhor vai salvar, vai libertar, vai transformar nesses dias, Pai. Nós não temos condições de imprimir a certeza da salvação no coração das pessoas. Nós não temos condições de explicar para elas o evangelho. Nós não temos condições, Pai. Mas se o Senhor derramar o teu Espírito sobre nós, as pessoas vão ouvir a tua palavra e vão se converter. Por isso, junto com os meus amigos, com essa igreja, no começo deste ano, eu levanto as minhas mãos e eu clamo de todo o meu coração: Pai, derrama o teu Espírito sobre nós. Derrama o teu Espírito sobre nós. Derrama o teu Espírito sobre nós, Pai. Agora que as pessoas sejam revestidas do poder do alto, da cabeça aos pés, que o óleo do
Senhor seja derramado sobre eles. Que o medo vá embora, que o engano vá embora, que as perspectivas e prioridades erradas possam ir embora agora, que eles possam andar por fé e ver a tua glória, que os milagres e os sinais de Deus se multipliquem no meio da tua igreja e do teu povo. Quando eles falarem de Jesus, que as pessoas entendam, que as palavras deles sejam como flechas. Quando eles orarem pelos enfermos, que eles sejam curados, e que o poder de Deus nos tome completamente. Levanta o teu povo para orar, para jejuar, para buscar a Deus cedo de manhã até as altas horas da madrugada. Que possamos clamar a Deus enquanto é tempo, que possamos clamar, Pai, a Deus, que possamos chorar pelos perdidos, que possamos nos mover em compaixão, e que um mover de salvação comece em nosso meio, Pai. Eu quero pedir agora, sinaliza o que o Senhor está fazendo aqui. Agora, enquanto oramos, que pessoas recebam a graça da salvação neste lugar agora. Nós queremos celebrar, porque o Senhor vai marcar pessoas com a tua graça e com o teu poder agora. Eu quero clamar que as cegueiras, todo tipo de empecilho, de atrapalho, caia por terra agora, que as pessoas entendam a mensagem do Evangelho. Você que é crente, comece a orar, porque Deus vai salvar pessoas agora. Você que veio a esse lugar e ainda não tem a marca de sangue, não tem certeza da sua salvação, não sabe se está pronto para o juízo de Deus, hoje Deus vai colocar a mesma certeza que existe no meu coração no teu. E sabe, eu vou orar por você, e a alegria da salvação vai chegar na sua vida. Quando eu aceitei Jesus, quando Ele me encontrou, eu não conseguia parar de sorrir. Eu lembro de reuniões que eu ria, chorava, porque a alegria do Senhor me encontrou. Talvez você não saiba o que é isso. Hoje eu vou orar por você aqui, e você jamais será o mesmo. Se hoje nesse lugar existem pessoas que querem entregar a sua vida para Jesus, querem ter essa certeza da salvação, querem sentir o gosto do céu, a alegria de Deus na sua vida, aonde você está, levante a sua mão bem alto. Eu quero orar por você. Tem alguém aqui? Levante a mão bem alto, bem alto, bem alto, bem alto, bem alto, bem alto. Levante a mão bem alto, bem alto, bem alto, bem alto. Você que hoje quer se render aos pés de Jesus, levante as mãos bem alto, bem alto, bem alto. Eu quero que vocês orem e comecem a aplaudir o que Deus está fazendo aqui. Aleluia, aleluia. Você que estendeu suas mãos, fica com a mão assim levantada. Alguém que está perto vai pôr a mão no teu ombro aí. Isso. E chega aqui, está perto, e põe a mão no ombro, põe a mão no ombro. Os pastores não têm condição de cuidar de tanta gente. Você precisa me ajudar. Você vai pegar o nome dessa pessoa, vai convidar para a tua cela, vai ajudar ela, tá bom? Nós vamos orar agora. Olha para mim aqui, olha para mim. Eu não tenho poder para fazer nada, nada por você. Essa oração só funciona se for sincera do teu coração e cheia de fé. Amém? O que eu vou orar com você? Pensar que eu sou pecador, que você é pecador, e que nós precisamos da ajuda de Deus. E vai pedir: Senhor, eu quero nascer de novo. E o Espírito vai soprar novidade de vida agora. Amém? Você crê nisso? Ora para a pessoa que levantou a mão perto de você. Feche seus olhos agora. Repete assim comigo. Repete assim comigo. Diga assim: Senhor Jesus, eu confesso que sou pecador e não estou preparado para me encontrar contigo. Mas hoje eu quero a marca de sangue na minha vida. Eu declaro que eu creio no sacrifício de Jesus. Eu creio que Ele morreu e ressuscitou dentre os mortos. Eu creio que Ele pode me dar uma nova vida. Eu creio que eu posso nascer de novo. Eu quero seguir a Jesus. Eu quero seguir os passos de Jesus. Eu quero andar como Ele andou. Ele quero que Ele seja o meu Senhor, o meu Deus,
o meu Salvador. Faz assim, Pai, em nome de Jesus. Agora toda a igreja, levante as mãos, nós vamos orar por essas pessoas. Pai, agora, neste lugar, coloca o selo da tua promessa na vida dos meus irmãos, o selo do teu Espírito, que eles não sejam mais os mesmos, que eles possam nascer de novo hoje aqui, que a alegria da salvação inunde as suas casas, que a presença de Deus seja sobre eles, que o Senhor sopre vida aonde havia morte, que o Senhor liberte agora, que a salvação chegue, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, amém. Você pode aplaudir ao Senhor, aplauda, 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 aplauda. Lançando o meu canal no YouTube e queria te convidar para se inscrever. Toda semana conteúdo novo, mensagem nova, uma oportunidade de você crescer no conhecimento da palavra de Deus. Se inscreve, participe, que Deus abençoe sua vida.